Voltamos agora à aula 1 de eletrostática. Então tá subindo um curso lá para vocês. Já foi a aula 1 de cinemática, a aula 1 de dinâmica, a mecânica está entrando em duas frentes, a aula 1 de termologia, agora a aula 1 de eletrostática. Então aproveitem o curso, curtam, compartilhem, divulgam, me ajudam a divulgar, assim eu ajudo vocês, vocês ajudam mais pessoas por aí. Beleza? E sem mais delongas, vamos para a nossa aula 1 de eletrostática. Aula 1 eletrostática, galera. É só o comecinho, é só aquela basezinha, aquele empurrãozinho. Vamos lá. Então a gente vai falar em eletrostática de carga elétrica. Quando a gente começou a estudar a lei de Coulomb, que é a próxima aula, que a gente vai começar a estruturar melhor a eletrostática, já tínhamos conhecimento sobre a força gravitacional. A força gravitacional e a força elétrica têm bastante semelhança. Talvez você já tenha visto isso no seu ensino médio. A força gravitacional que você conhece está associada à massa. É uma força muito tênue, muito fraca comparada com a força elétrica. A gente vai ter oportunidade de comparar isso. Então a massa é a nossa carga gravitacional, responsável pelo campo gravitacional. E a gente está introduzindo um estudo, vai começar só o início, vamos falar em carga elétrica, né? A carga elétrica é a responsável pela força de natureza elétrica. Então a força de natureza gravitacional a gente associa à massa, e a força de natureza elétrica à carga elétrica. Enquanto a massa só existe um tipo e toda força gravitacional é uma força atrativa, a força elétrica, talvez isso tenha sido um dos motivos que demorou mais para se desenvolver a eletricidade do que a gravitação, a força elétrica pode aparecer de duas maneiras, porque a gente tem dois tipos de carga elétrica. Uma carga positiva e uma carga negativa. Não quero entender o que é carga. Carga é uma propriedade. Depois você vai ver pelo estudo. Vou dar uma ideia aqui de um pouquinho de história, né? Bem pouquinho de como se desenvolveu isso. E você vai ver que o conceito de carga vem lá da Grécia Antiga, quando a gente achava que um corpo que tinha propriedades elétricas estava carregado com alguma coisa. Tinha um excesso de alguma substância, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver que a carga é uma propriedade que está associada ao elétron e ao próton. O fato de ter dois tipos de carga elétrica, isso vai nos ajudar a entender por que a gente tem forças de atração e repulsão e também por que a matéria é neutra, atração e repulsão. A gente vai ver que o fato da gente dizer que tem dois tipos de carga elétrica, a gente pode entender que o fato de existir atração e repulsão devia-se que cargas de mesmo sinal se repelem. Isso começou a se falar disso antes de se saber que existiam elétrons e prótons. Aliás, essas cargas negativas foram chamadas no começo, de carga resinosa. Explico mais para frente. E as cargas positivas eram as cargas vítreas. Também mais à frente eu explico. Cargas de sinais opostos se atraem. E cargas de mesmo sinal, novamente, duas positivas, se repelem. Então, essa coisa de ter dois tipos de carga elétrica ajuda a gente a entender por que na eletricidade tem atração e repulsão. Modelo atômico. O modelo de átomo que nós temos, nem é mais esse modelo, o modelo evoluiu bastante, mas esse modelo é suficiente para a gente interpretar a nossa eletricidade. No núcleo atômico, a gente está vendo aqui dois tipos de partículas, vermelhas e azuis. A vermelha eu estou supondo aqui os prótons com carga elétrica positiva e em torno os elétrons com carga elétrica negativa. No desenho você pode perceber que aqui eu tenho três cargas negativas e três positivas. Então o fato de escolher positivo e negativo para as cargas elétricas, a matéria no seu estado natural é neutra. E por que ela é neutra? O que justifica isso é que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então a carga positiva e a carga negativa estão em equilíbrio na matéria. Mas não é só isso. Se eu fosse medir essas cargas, e a gente vai ver mais para frente como foi medido, se eu for medir essas cargas elétricas e a carga do próton e elétrons não fossem iguais, mesmo que eu tivesse o número de prótons igual ao número de elétrons, não justificaria o átomo ser neutro, né?
Eu também sei que a carga delas são iguais. A carga do elétron e do próton tem o mesmo valor. É chamada de carga elementar. O que eu entendo pela elementar? É a menor carga que existe na natureza. É a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, esse C maiúsculo da palavra Coulomb, em homenagem ao Charles Augustin Coulomb, que a gente vai ver na próxima aula. Então essa é a carga do próton e do elétron. A gente atribui para o elétron uma carga negativa e ao próton uma carga positiva. E sendo iguais no átomo prótons e elétrons, a matéria se encontra no seu estado neutro. Mas se a matéria é neutra, como é que apresenta-se a eletricidade? Né? Como é que a eletricidade aparece na natureza, sendo que a matéria está o tempo todo neutra? É porque a gente pode criar um desequilíbrio com esses elétrons e prótons, nunca mexendo no núcleo atômico, sempre nos elétrons. Atritando um corpo, a gente consegue arrancar elétrons, ou mesmo colocar elétrons, mais à frente nós vamos ver, e causando um desequilíbrio. Isso desde os gregos, desde a Grécia Antiga, já se fazia isso. Tales de Mileto, parece que foi ele, que foi um dos primeiros a atritar âmbar. Âmbar é uma resina vegetal solidificada. Ele atritava ela com tecido, com uma pele de animal e percebia que ela atraía pequenos pedacinhos de palhas, de sementes. Foi talvez a primeira experiência de eletricidade, porque ao fato de atritar, a gente arranca elétrons e o corpo fica eletrizado positivamente. Ou você ganha elétrons e o corpo fica eletrizado negativamente. E ele começa a adquirir propriedades elétricas e atrair cargas de sinais opostos. Mas o William Gilbert, ele percebeu que não era só o âmbar que, sendo atritado, produzia propriedade elétrica. Ele viu que outros corpos se eletrizavam por atritos, tais como vidro, enxofre, etc. O Dufay percebeu que dois pedaços de âmbar, ambos atritados com tecidos, sofriam repulsão, mas atraiu o vidro quando também atritado com tecidos. Então, daí a ideia de ter dois tipos de cargas. As cargas elétricas vítreas, o vidro ao ser atritado adquiriu um tipo de carga, foi chamado de carga vítrea, que o Benjamin Franklin depois chamou de carga positiva, e a carga residosa, que passou a ser chamado de carga negativa. O Benjamin Franklin, a gente associa ele ao princípio da conservação da carga elétrica, um princípio muito importante, está sempre aparecendo nos concursos. A ideia de carga positiva e carga negativa é porque, para Franklin, o corpo já devia possuir a carga elétrica, ela não era gerada no atrito. A carga elétrica estava no corpo, mas ao atritar o corpo, essas cargas eram transferidas ao colocar esses corpos em contatos. E essa carga, a carga que existia, era sempre constante. O corpo estava neutro porque ele possuía carga positiva e carga negativa em igual quantidade. E ela só era redistribuída através desse processo de atrito. Na verdade, o contato já transferia a carga. O que acontece é que o atrito reforça. Se eu pegar um corpo já carregado e encostar em outro, eu já transfiro carga. Mas a carga que tinha no início, antes de atritá-los, tem que ser sempre a mesma carga. É o princípio da conservação da carga elétrica. Então vamos aos processos de eletrização. O que é eletrizar? A gente já viu que a matéria possui na sua estrutura quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons lá no átomo, o que a torna neutra. Então o que é eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é criar um desequilíbrio nessa distribuição de cargas elétricas, é ter mais carga negativa do que positiva. E eu tenho alguns processos para isso, mas que fique claro, eu nunca mexo no núcleo atômico. Então os prótons entram na contabilidade para saber se um corpo está positivo ou negativo, mas eu não arranco prótons, eu não coloco prótons, ok? O que eu faço é arrancar elétrons ou colocar elétrons. Então, atrito. Atrito é um dos processos e você deve estar cansado de perceber que ao atritar uma camiseta no corpo, uma criança descendo no escorregador e atritar o seu corpo, ela fica eletrizada. Às vezes você percebe até os fiozinhos de cabelo delas arrepiado porque elas eletrizaram o corpo e fios de cabelo eletrizado com a mesma carga sofrem repulsão. Daí eles ficam armados, se afastam. O atrito é um processo simples que já vinha lá desde a Grécia Antiga, como eu já falei. O âmbar, que é uma seiva de árvore
solidificado, quando ele era atritado pela pele de animais, atraía pequenos pedacinhos de papel. O âmbar, por curiosidade, a título de curiosidade, o âmbar em grego chama electron, daí o nome, eletricidade, elétrons. O processo de atrito é bastante simples. Aqui imagina uma seda e um material vítreo qualquer. Quando um vidro, por exemplo, né? Quando eu atritar a seda com o vidro, eles vão trocar partículas. Tá? Alguém aí é mais sedento por elétrons. Alguém tem mais facilidade de perder elétrons ou de ganhar elétrons. Então aqui o vidro fica positivo. E veja que isso já vem lá desde o passado, porque Benjamin Franklin resolveu chamar a carga vítrea de positivo, muito antes da gente saber se existia o elétron ou não, como é que era a estrutura atômica. E a seda fica com carga de sinal trocado, fica com carga diferente. Poderíamos chamar de carga resinosa, mas passou a ser chamada de carga negativa. E como a carga não pode ser gerada nem destruída, princípio da conservação de carga elétrica, se no início os dois estavam nêutrons, tá? Então a carga total é zero. A carga total no final tem que continuar sendo zero. Se eu disser que o bastão ficou carregado positivamente com a carga Q qualquer, tá? A gente costuma muito usar Q para carga. Se ele está carregado positivamente, a seda vai ter que ficar eletrizada com carga menos Q, ok? E de mesmo módulo, de tal modo que mais Q com menos Q vai ser igual a zero. Então eu tinha uma carga total zero e depois uma carga total zero, só que ela foi redistribuída e os materiais estão eletrizados. Esse é o processo de eletrização por atrito, bastante simples, tá? E a gente vê isso no nosso dia a dia. Você pode fazer a experiência de pegar um material como uma régua de plástico, um pente, passar no seu cabelo, desde que ele esteja bem seco, e aproximar de pequenos pedacinhos de papel. E você vai ver que ele vai atrair esses pequenos pedaços de papel. Continuando aí no atrito, como é que eu sei quem fica positivo ou negativo? Através de uma série triboelétrica. E aí eu coloquei uma aqui, eu tinha pego, depois que ela está em inglês, galera, mas não se preocupe com isso. Então se eu atrito dois corpos, por exemplo, aqui está aparecendo aqui, ó, vidro e cabelo humano. O que vem primeiro é o positivo, o que vem embaixo é negativo. É uma série triboelétrica, você encontra várias por aí em português. Eu peguei na pressa, ficou essa em inglês aqui. Então positivo e negativo. Se eu atritar vidro com o cabelo humano, o vidro vem antes positivo, o cabelo humano negativo. Se eu pegar o cabelo humano e atritar, por exemplo, com o papel, quem vem antes é o cabelo humano. E o papel vem depois, então ele fica negativo, o cabelo humano positivo. Se eu pegar o papel com a borracha, o papel vem antes, positivo, a borracha vem depois, negativo. E assim sucessivamente, poliéster, PVC. Então a série triboelétrica ela serve para nos mostrar quem tem mais facilidade de ganhar ou perder elétrons entre dois materiais quaisquer. Ainda no processo de eletrização de contato entre corpos idênticos. Só vamos estudar corpos idênticos por enquanto. Então imagina um corpo positivo e um corpo neutro. Tá? E eu quero eletrizar. Eletrização por atrito nós já vimos, tem que haver fricção. Eu posso partir de dois corpos neutros, friccioná-los e adquirir dois corpos carregados com cargas opostas. Acabamos de ver, esse é o processo de eletrização por atrito. Mas eu posso ter eletrização por contato, mas no caso do contato, um dos corpos precisa já estar carregado. Quando eu os colocar em contato, positivo em contato com o corpo neutro, a natureza quer buscar equilíbrio, ela vai tentar arrancar elétrons do corpo neutro, jogar no corpo positivo para neutralizá-lo. Mas é lógico que esse também não quer ficar carregado. Então eles vão brigar por cargas, né? E acaba fluindo um pouco de elétrons do corpo neutro para o corpo positivo, até que eles atinjam o equilíbrio de cargas. Os dois ficam positivos. Nós estamos falando de corpos idênticos. Quando os corpos não são idênticos, precisam ter outros conceitos envolvidos, como capacitância, diferença de potencial. Se o primeiro corpo carregado tivesse uma carga positiva Q qualquer e o segundo uma carga neutra, após o atrito e separação desses corpos, essas cargas se distribuem. Então esse passou a ter uma carga Q sobre 2 e a carga total era Q, mas permanece sendo Q,
uma vez que Q sobre 2 mais Q sobre 2 vai dar Q. Poderíamos ser diferente, um corpo neutro e um corpo negativo. Ao encontrar os dois, o cara que está carregado negativamente transfere elétrons para o corpo neutro, de tal maneira que os dois ficam carregados com a mesma carga. Eles vão separar essas cargas, eles vão brigar pelas cargas. O corpo negativo não quer ficar carregado, mas o corpo neutro também não quer se eletrizar, mas pondo em contato, essas cargas são redistribuídas. Veja que menos Q sobre 2 com menos Q sobre 2 vai dar a carga inicial, que era menos Q, ela só foi distribuída. Esse é o processo de eletrização por contato que acontece entre corpos idênticos. Processo de eletrização agora por indução eletrostática. A indução eletrostática nada mais é do que a separação de carga elétrica em um corpo neutro devido à presença de um corpo já carregado. Vamos aqui dar um exemplo. Isso aqui é um eletroscópio. Imagina que nesse eletroscópio eu tenho aqui um bastão, podia ser um bastão de vidro, carregado positivamente, se aproximando de um eletroscópio. Professor, o que é um eletroscópio? Isso aqui é um eletroscópio de folha. Ele detecta se um corpo, ele não mede, não é um eletrômetro, ele é um eletroscópio, ele detecta se um corpo está carregado ou não. Imagina que aqui eu tenho uma cúpula, aqui, uma redoma, que é tudo de material isolante. Mas esse centro aqui, ó, essa esferinha, é um material condutor. Essa haste que desce é um material condutor. E aqui é uma outra folhinha de material condutor também. Ok? Quando eu aproximo um bastão de carga positiva perto dessa esfera, que é um material condutor, ligado a uma haste condutora, o material positivo atrai as cargas negativas. Então, o condutor possui elétrons livres, que mais para frente vamos falar melhor sobre isso. Esses elétrons livres, que não estão muito fortemente ligados ao átomo, eles estão pulando de átomo em átomo. Eles sobem porque eles estão sendo atraídos pelo bastão positivo. Aqui em cima fica com excesso de elétrons, aqui embaixo com falta de elétrons. Excesso de elétrons, o corpo está eletrizado negativamente. Falta de elétrons, o corpo está eletrizado positivamente. Essa separação de carga é que eu chamo de um processo de eletrização por indução. Na verdade, não houve a eletrização ainda. Houve só a indução, só a separação de cargas. Se eu for contar as cargas positiva e negativa, o corpo ainda está neutro, só que as cargas estão separadas. Eu tenho um lado mais negativo e outro mais positivo. Mas ele ainda, se eu for contabilizar de maneira global, ele ainda continua neutro. Vamos adiantar um pouquinho mais esse processo. Na situação que eu me encontro agora, se eu pegasse esse bastão e eu levasse embora, esse cara, as folhinhas se fecham. Aliás, por que as folhinhas ficam abertas, né? Porque carga positiva com carga positiva se repele, então as folhinhas se abrem. Igual o fio de cabelo, quando a gente fica com o corpo muito eletrizado, os fios de cabelo se repelem e os cabelos ficam erguidos. Desce bastante vezes num escorregador de plástico, você vê uma criança fazendo isso, nesses escorregadores, que você percebe isso. Tá? Então aqui estão separados. Se eu pegar o bastão e levar embora, as folhas, o corpo se neutraliza novamente, as cargas se redistribuem, as folhinhas estão neutras, se fecham. Então ele detecta a carga. Vamos dar mais um passo aqui. Vamos imaginar agora, de novo, que eu aproximei o bastão aqui, as folhinhas se abriram, houve a separação de carga, a indução, levei o bastão embora, fechou, trouxe o bastão de novo. Só que agora eu trouxe o bastão de novo e liguei esse corpo à terra. Ou poderia ser, ao invés da terra, ser você que colocou o dedo ali, tá? E você fez a ligação com esse corpo. Esse bastão positivo vai atrair carga negativa. As cargas negativas vêm da terra. A terra é um reservatório. Se você tem carga em excesso, joga na terra. Se você precisa de carga, busca na terra. A carga por o seu corpo maior que existe aqui, ela serve para nós como um reservatório natural de carga. Então, estando aqui ligado à terra, vem cargas da terra por conta da atração, por conta desse corpo positivo está atraindo cargas de sinais opostos, a famosa indução. Então ele atrai cargas de sinais opostos. Veja que as folhinhas continuam fechadas. Por quê? Porque não saiu elétrons daqui, uma vez que o maior reservatório de
cargas estão aqui. Se você é um corpo muito maior do que esse brinquedinho aqui, do que esse eletroscópio, se você põe o dedo, cargas do seu corpo vão em direção à esfera para equilibrar com essas cargas positivas aqui. Tá? A folhinha continua fechada. Mas olha só, o que você acha? Para e pensa que depois eu corto esse fio terra na presença ainda desse bastão. Porque se as cargas vieram para cá, eu tenho agora cargas negativas em excesso aqui, porque elas vieram de um outro corpo. Se eu levar o bastão embora, essas cargas negativas voltam para a Terra. Mas se eu cortar o fio terra antes de levar o bastão embora, veja o que vai acontecer. Se eu cortar o fio terra, veja que eu tirei o fio terra e não levei esse bastão embora, essa esfera agora está eletrizada negativamente, com excesso de carga negativa, e ela está ligada a essa haste. Quando eu levar esse bastão embora, essas cargas negativas vão se redistribuir a esse sistema todo e essas folhinhas vão ficar com excesso de carga negativa. E o que acontece carga negativa com carga negativa? Veja, se redistribuiu, carga negativa em contato com carga negativa se repele. Tá? Esse é um processo de eletrização usando a indução eletrostática. É um processo mais difícil. Para, pensa, dá uma olhadinha, aproveita, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e entre nos comentários, faça uma pergunta, ok? Eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos falar um pouco de condutores isolantes e já é o suficiente para uma aula 1, né? O que são condutores isolantes? Um tal de Stephen Gray fez uns experimentos onde ele ligava corpos eletrizados por diversos tipos de fios e ele percebia que em algumas situações essas cargas eram transferidas de um corpo para o outro, em algumas situações não. Né? Então cargas elétricas podem ser transmitidas através de diferentes materiais, foi isso que ele detectou. E esses materiais que transferiam eram chamados de condutores e ficavam retidos em outros. Aqueles materiais que não conseguiam transferir carga, ele passou a chamar de isolante. Tá? A gente sabe melhor hoje que os condutores são aqueles que têm elétrons livres. Esses elétrons podem saltar de átomo para átomo e fazer com que os elétrons atravessem ele de fora a fora. E isto facilita no processo de transferência de carga. Então os isolantes, os condutores, uma propriedade dos condutores é possuir elétrons livres. Vamos falar mais sobre elétrons livres. Imagina que um condutor carregado com a carga positiva aqui qualquer, um nêutron, e a gente liga ele através de um fio. Se esse fio, um barbante, por exemplo, seco, ou uma borracha, um fio de borracha, não vai transferir carga. Se for um fio que possui elétrons livres, que possam se mover livremente, aqueles elétrons que giram mais afastado do núcleo, né, que eles escapam facilmente e ficam pulando de átomo para átomo, uma propriedade, inclusive, dos metais, né? Se eu tiver esse fio, um fio metálico, o elétron vai fluir do corpo neutro para o corpo carregado, tá? Porque a natureza quer buscar o equilíbrio, o corpo positivo está atraindo cargas do outro material. Esses elétrons fluem e os dois corpos vão ficar carregados positivamente, tá? Se isso só acontece através desse fio, se esse fio for um condutor. Já um corpo isolante, eu também posso eletrizar ele. Tá? Eu posso, aliás, é mais fácil eletrizar um corpo isolante do que um condutor. Se eu pegar como a gente acabou de dizer, um pente, uma régua de plástico, e eu esfregar ela com um tecido como seda, ele vai ficar eletrizado. E como ele é um isolante, ele tem dificuldade de transportar essas cargas. Então essas cargas ficam retidas em uma posição. Bom, galera, isso aqui é só a aula 1, é só uma aula introdutória sobre eletrostática, onde eu falei um pouquinho da história, tá? Falei do processos de eletrização, como atrito, contato e indução. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Entre aí nos comentários, faça pergunta. A próxima aula de eletrostática, a gente vai falar exatamente sobre a lei de Coulomb, a força elétrica, tá bom? Então nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço para vocês.